Você que é treinador de corrida, conhece os 8 tipos de microciclos para você utilizar na periodização dos seus atletas recreacionais? Esse vídeo aqui é para isso. Caríssimo mestre da corrida, seja bem-vindo à nossa plataforma de ensino online, o nosso Clube dos Mestres da Corrida. Se você quer se tornar uma referência profissional, então associe-se ao Clube dos Mestres da Corrida. Tem um link aqui na descrição para você ter mais informações no nosso site, mestresdacorrida.com.br. Nesse vídeo aqui, eu vou apresentar para vocês os 8 tipos de microciclo que eu utilizo na periodização com os meus atletas recreacionais e na orientação também lá no Clube dos Mestres da Corrida. E a referência para esses 8 tipos de microciclo eu tirei do livro do professor Antônio Carlos Gomes, sobre periodização do treinamento. Primeiro microciclo de todos, microciclo introdutório. Se é um microciclo introdutório, ele vai servir para quê? Para iniciar uma jornada, para iniciar o seu treinamento, para iniciar a sua periodização. Normalmente eu trabalho com 2 microciclos introdutórios. E o terceiro microciclo seria de controle ou de teste, que é o próximo que a gente vai falar também. Esse microciclo introdutório, ele tem como objetivo possibilitar a passagem gradual do atleta de uma situação de transição, ou seja, ele está terminando a fase de transição, entre aspas, para os nossos recreacionais, uma fase de férias, que a gente casa ali com as férias, julho, janeiro, para uma realidade de treino. Ou seja, o seu atleta vai sair da fase de transição e vai iniciar a fase básica. E essa ligação da fase de transição com a fase básica são os microciclos introdutórios. Como sugestão de volume, repito, sugestão de volume, eu trabalho com 24% do volume mensal. Então eu calculo o volume total do macrociclo, o volume mensal ou volume do mesociclo, com essa sugestão de volume semanal, o volume do microciclo. Nesse caso, com 24% do volume mensal. E esses gráficos que vão ilustrar o nosso vídeo, eu tirei do livro do professor Antônio Carlos Gomes. Como ele é um livro direcionado para vários esportes, em relação à corrida, a gente não vai ficar preso a esse percentual da intensidade, como vocês estão vendo aí na tela. Observe mais a ondulação entre estímulo e recuperação do que o percentual da intensidade, tá certo? Então aqui microciclo introdutório, sugestão 24% do volume, sair da fase de transição e começar a fase básica. Microciclo de controle é o microciclo no qual são realizadas as avaliações físicas, médicas, se possível, e principalmente os testes de performance e de VO2 máximo. Deve ser planejado ao fim das fases de treinamento, ou seja, dentro de um macrociclo, você vai ter no mínimo 2 ou 3 microciclos de controle, microciclos de teste. Em qual momento do seu macrociclo que você vai aplicar o microciclo de controle ou microciclo de testes, como eu prefiro chamar? Na segunda ou terceira semana do macrociclo, você vai realizar uma avaliação diagnóstica para saber como que está a situação do seu aluno. Por que não na primeira? Porque na primeira ele vai estar retomando os treinos. Eu gosto sempre de fazer na terceira semana. Faz a primeira semana introdutória, a segunda semana introdutória, a terceira faz o microciclo controle, ou microciclo de testes, e a quarta semana um microciclo recuperativo, que também é outro que eu já vou comentar. Nesse microciclo de controle, você vai fazer as avaliações cineantropométricas, como resistência muscular localizada, teste de performance de 500 metros ou de 1.000 metros, teste de VO2 máximo de acordo com o nível do seu atleta. Você não pode só simplesmente escolher aqui, a gente faz 1.000 e 3.000. Não, se o seu atleta não alcança os 3.000 metros em 12 minutos, é aconselhável que ele faça um outro teste, como por exemplo de 2.400, como por exemplo de 1.600 metros de corrida ou de caminhada. Mas isso daí é assunto para um outro vídeo.
nesse microciclo de controle é que você vai realizar os testes de VO2 máximo e o teste de performance de 500 a 1000 metros. Esclarecendo mais um pouco, quando que eu vou realizar esse microciclo de testes? No final da fase inicial, ali na segunda ou terceira semana, de acordo com o número de semanas do macrociclo e de acordo com o seu atleta. No final da fase básica, para saber se os treinos que você realizou na fase básica atingiram o objetivo planejado. E no final da fase específica, um pouco antes de começar a fase competitiva, para saber se os treinos da fase específica também atingiram os seus objetivos. E principalmente esse, do final da fase específica, ele vai ser muito importante para você reajustar o ritmo do seu atleta para o dia da prova. Está se aproximando da competição. Você terminou a fase específica, vai começar a fase competitiva. Então é nesse momento que você precisa saber como que está o VO2 máximo do seu atleta, a análise de performance do seu atleta. Lembrando, só abrindo um parênteses aqui, que a performance ela depende de 4 fatores: o VO2 máximo, economia de corrida, dos limiares e da resiliência, da durabilidade. E esses 4 fatores, a gente normalmente com os atletas recreacionais só mede um, que é o VO2 máximo. Os outros 3 a gente não mede, que são mais laboratoriais. Então, por isso que o teste de VO2 máximo ele se torna muito importante para você conseguir acompanhar os seus atletas, já que você não tem os outros 3 parâmetros. Se tiver, ótimo, né? Mas normalmente a gente não tem. Então, o teste de VO2 máximo ele tem um valor muito importante. Eu só consigo periodizar os meus atletas se eu fizer um teste de VO2 máximo. Se você não faz o teste de VO2 máximo, veja aqui outros vídeos no nosso canal falando sobre VO2 máximo para você começar a fazer. Sem eles, não dá para ser feliz. E como sugestão de volume, eu coloco em torno de 26% do volume mensal. O microciclo de teste, como vocês estão vendo aí no gráfico, é um microciclo intenso. Ele é difícil, então o volume dele também é um pouco mais alto por conta disso, para acompanhar a distribuição dos testes. E por falar nisso, sabia que os mestres do clube têm acesso a uma aula e uma planilha mestra que ajuda a escolher o microciclo automaticamente? Eu preparei uma planilha no Excel e que ajuda os mestres da corrida a escolher o microciclo mais adequado na hora de montar, né? Essa planilha eu não vendo para ninguém. Agora, se você é mestre da corrida, você vai ter acesso a ela gratuitamente. E por falar no Clube dos Mestres da Corrida, se você tem alguma dúvida, além de acessar o nosso site, mestresdacorrida.com.br, você também pode mandar um zap para a gente. Entre em contato, vamos trocar ideia. Tem alguma dúvida? Está precisando de um suporte em relação ao Clube dos Mestres da Corrida? Você tem o telefone na tela, mas também tem aqui a descrição do vídeo e também dentro do nosso site, mestresdacorrida.com.br. Mas aqui a gente não veio para falar do clube não, né? O clube aqui é só o jabazinho. Vamos continuar. Vamos falar do microciclo intensificador? Esse daqui é aquele onde você quer realmente o quê? Provocar adaptações orgânicas desejáveis, capazes de incrementar o nível de condicionamento do seu atleta. Esse daqui é o microciclo que você vai aplicar quando você quer melhorar alguma coisa no seu atleta, algum aspecto de condicionamento do seu atleta. O microciclo intensificador. Como vocês podem ver, a sugestão de volume dele é a mesma do microciclo de controle, porque são 2 microciclos bem intensos. E nesse microciclo, além de ajustar o volume, em torno de 26% do mensal, eu ajusto a intensidade de diferentes formas. Mas aqui o objetivo não é ficar detalhando cada sessão de treino, é apresentar para vocês os 8 tipos de microciclo. Microciclo intensificador, cheque. Vamos para o próximo. Microciclo estabilizador. Se você intensificou, em seguida, normalmente, você aplica um estabilizador. Esses 2 microciclos, eles são como irmãos, um está sempre próximo do outro. Sempre que você tem um intensificador, normalmente, na sequência, você vai ter um estabilizador. O estabilizador, o próprio nome já fala também, né? Ele objetiva estabilizar as adaptações obtidas pelo atleta
nos microciclos prévios do treinamento, sendo geralmente planejado para acontecerem após microciclos de choque e intensificadores. Então o próprio nome já fala, ele vai estabilizar o que eu já conquistei do microciclo anterior. É uma forma de você não dar muita carga em sequência dentro de um mesociclo. Normalmente, por exemplo, um mesociclo de desenvolvimento clássico, você tem um micro de desenvolvimento, um micro estabilizador, outro micro de desenvolvimento, um microciclo recuperativo. Trabalhar o 3x1, por exemplo, 3 microciclos de esforço por um microciclo recuperativo. Então essa é a ideia do microciclo estabilizador. Vamos lá. Número 5. Choque. É o microciclo que se caracteriza como o ápice da aplicação da carga no mesociclo. Normalmente, só é utilizado na fase específica do treinamento, porque na fase básica, dependendo do modelo de periodização, dependendo do número de semanas, você não vai realizar um microciclo de choque. E um outro detalhe importante, só faça o microciclo de choque se o seu atleta estiver realizando toda a periodização corretamente, se estiver seguindo as suas orientações. Se for um atleta que um dia corre, outro dia não corre, fica doente, não treina, sai para a noitada, não te obedece, não respeita, não está focado no treino, é melhor você não fazer um microciclo de choque. Por ele ser o ápice da aplicação da carga no mesociclo, a sugestão de volume fica em torno de 27%. Orientação para o microciclo de choque. Quando você fizer um microciclo de choque, normalmente você tem duas opções. Ou você coloca um estabilizador em seguida, ou um recuperativo, e logo depois você pode trabalhar, por exemplo, um outro microciclo de choque. Eu não gosto de fazer 3 microciclos de choque em sequência. Tem treinadores que fazem. Eu prefiro fazer ou 2 de choque, ou choque, estabiliza, choque, recupera. Esse normalmente é o mesociclo da fase específica que eu gosto de planejar para os meus atletas. Lembre-se, só faça se o atleta estiver realizando muito bem a sua periodização. Microciclo recuperativo. Nós não temos regeneração do organismo durante o exercício. Todo exercício é catabólico. Nós só temos o anabolismo quando nós estamos em repouso, quando nós estamos nos recuperando realmente em casa. Mas o microciclo, que é menos forte ou menos intenso, precisava de um nome. Então os autores colocaram como microciclo recuperativo. Restaurador também poderia ser. E ele tem como objetivo a restauração ampliada da homeostase do atleta e o acúmulo de reservas para futuras exigências do treinamento. Ele apresenta estímulos reduzidos e um número maior de dias de repouso. Sugestão de volume 23% do mensal. Então, o microciclo recuperativo, ele tem essas duas características: restaurar o organismo do estímulo que ele sofreu e preparar, acumular para as futuras exigências do treinamento. Em relação ao maior número de dias de repouso no microciclo recuperativo, na nossa realidade de treinador de corrida que treina atletas recreacionais, isso fica um pouco inviável. Você não tem que estar descansando. Normalmente, os atletas recreacionais não vão treinar todos os dias. Então, dentro desse microciclo recuperativo, você não precisa dar mais descanso caso ele não treine todos os dias, por exemplo. Lembrando, a referência desse texto e desse gráfico é do livro do professor Antônio Carlos Gomes, que é um livro muito bom, porém ele é multiesportivo. Ele não é um livro de treinamento para corrida. Então, tenham cuidado na hora de ler o livro e interpretar para a corrida. Microciclo pré-competitivo. Objetivo é fazer a transferência, em situação ideal, das valências obtidas com o treinamento para as necessidades de performance da competição em situação.
é indicado fazer mais treinos na intensidade da prova, porém com menor volume. Essa parte final se encaixa perfeitamente na corrida de rua, em que você pode, dentro do microciclo pré-competitivo, diminuir o volume, mas mantenha a intensidade que você pretende fazer no dia da prova. Vamos exemplificar. Quero que o meu atleta corra 21 km com uma intensidade de 80% da VVO2 máxima, da VAM, da velocidade aeróbia máxima, que para esse atleta significa 4 minutos por quilômetro. Então, no microciclo pré-competitivo, eu posso fazer treinos ali de 8, 10 quilômetros a 80% da VAM, da VVO2 máxima. Essa é a ideia de diminuir o volume, mas manter a intensidade que você quer fazer no dia da prova. Ele vai fazer treinos mais curtos, porém com a mesma velocidade, com a mesma intensidade que ele vai fazer lá no dia da prova. Como sugestão de volume, em torno de 23% do mensal. E o último, porém não menos importante, microciclo, é o microciclo competitivo, que ele vai assegurar a realização do estado ótimo de preparação no momento da prova-alvo. Mestre, você fez tudo o que tinha que fazer com os outros 7 tipos de microciclo. Esse daqui é só você ir conduzindo o seu atleta com todo carinho, toda a atenção para o dia da prova. É garantir que ele vai estar pronto para fazer tudo aquilo que vocês treinaram até agora. Então o volume, ele é o menor de todo o macrociclo, menor até do que o microciclo recuperativo, que é em torno de 23% mensal. Lembre-se, sugestão, certo, pessoal? São sugestões que eu oriento também dentro do Clube dos Mestres da Corrida, para que você calcule o volume total do macrociclo, quantos quilômetros ele vai correr no macrociclo, quantos quilômetros ele vai correr no mesociclo a cada mês, para você poder calcular o volume que ele vai correr em cada semana, a cada microciclo. Esse é um outro vídeo também que eu vou publicar em breve, como calcular esse volume. Então, por conta disso, se você gosta do canal, se você está aprendendo, está se desenvolvendo, está evoluindo profissionalmente com as dicas aqui do Mestre da Corrida, inscreva-se aqui no canal, deixa seu like, compartilhe com seus amigos, compartilhe com os treinadores, para eles também entenderem um pouco mais sobre os tipos de microciclo. Não vem com aquela história de que não, é concorrente, não vou passar informação para ele não. Quanto mais você ensina, mais você aprende. Quanto mais informação você compartilha, mais você vai receber em troca. Conhecimento, já dizia um filósofo, né? Conhecimento é igual abraço. É o que você dá e recebe ao mesmo tempo. Então, quanto mais você compartilhar, mais você vai estar aprendendo.